Seja bem-vindo a mais um vídeo do Sistema Galileu. Nesse vídeo nós vamos conhecer um pouco sobre o dashboard do Sistema Galileu. O dashboard são essas informações com gráficos e alertas que você visualiza assim que você acessa o Sistema Galileu com seu usuário e senha. Neste caso, nessa demonstração, eu estou acessando o sistema com o usuário de nível administrador. Portanto, ele vai ver todos os quadros do meu dashboard, visto que o usuário de nível administrador tem acesso a todos os recursos do Sistema Galileu. Porém, uma informação importante: esses quadros eles são configuráveis por usuário, ou seja, o administrador do sistema pode configurar o que cada usuário pode enxergar no dashboard. Isso é muito importante, porque determinados usuários não podem ter conhecimento ou acesso a determinadas informações, como por exemplo, das contas recebidas e pagas. Então você tem a opção no cadastro de usuários, no menu segurança, usuários, de acessar o usuário que você quer restringir ou aplicar a permissão de visualização de um determinado quadro, e lá no final do cadastro de usuários existe a área de permissões do dashboard na tela inicial, onde você pode aplicar sim ou não para cada uma das opções disponíveis de permissão. Então essa é uma importante informação, e então você deve verificar em cada usuário do teu sistema, da tua rede, quais são as configurações que estão aplicadas para cada um, para que você tenha certeza que cada usuário está visualizando as informações devidas para ele. Bom, vamos explorar um pouco e explicar um pouco de cada área. Aqui temos o alerta de fatura disponível. Essa fatura disponível é a fatura de pagamento da mensalidade do Sistema Galileu. Então, assim que a fatura ela é gerada e fica disponível, você vai ter um alerta aqui dizendo que essa fatura está disponível. Se você clicar no link, você vai ser redirecionado para ter acesso a essa fatura e fazer o pagamento da mensalidade do Sistema Galileu. Este quadro ele está alertando que existem pré-inscrições que foram recebidas através do módulo de matrícula online e pré-inscrições e que ainda não foram visualizadas. Caso você clique nesse link, você vai ser redirecionado para a listagem dessas pré-inscrições. Este quadro aqui de pré-inscrições tem acesso somente para usuários que têm a permissão cadastrada de acesso à listagem de pré-inscrições. Ou seja, se o usuário logado tem acesso à tela de consulta de pré-inscrições, ele vai ver esse alerta aqui. Caso contrário, esse alerta vai ser restringido para ele, não vai aparecer. O mesmo vale para os quadros de contas a pagar vencidas e contas a pagar com pendência. O usuário que tem permissão na consulta de contas a pagar vai ver esse quadro de alerta de conta a pagar vencida e conta a pagar com pendência. As contas a pagar com vencidas são aquelas contas que eu cadastrei, contas a pagar, e ainda não alimentei como pagas e já venceram. Então, ele alerta aqui que estão vencidas. Ou para caso eu não tenha feito o pagamento, esqueci, é um alerta de que ainda não foi feito o pagamento. A mesma coisa para as contas com pendências, que são aquelas contas onde você marcou que há uma pendência na conta, por exemplo, o fornecedor ainda não enviou a nota fiscal, então você marcou ela como pendência e cadastrou a observação, falta nota fiscal. Ela vai aparecer nessa listagem de contas a pagar com pendência. E os cheques recebidos a compensar nessa semana e os cheques emitidos a compensar nessa semana. Os cheques recebidos a compensar são aqueles que você recebeu de pagamentos de seus clientes. Os pais dos alunos pagaram com um cheque e você marcou pago com cheque e colocou a data de compensação. Se a data de compensação estiver para essa semana, ou seja, a semana que eu estou acessando aqui a tela, tem cheques a compensar, o sistema vai alertar você. Ao clicar, ele vai listar quais são esses cheques. O mesmo procedimento, a mesma dinâmica se dá para os cheques emitidos, ou seja, que são os pagamentos que você fez para seus fornecedores em cheque e colocou a data de compensação, e essa data de compensação ocorre nessa semana. Então o sistema vai alertar aqui para você. Aqui nessa outra linha você vai ter um totalizador dos alunos ativos da rede, ou seja, ele vai considerar todos os alunos cadastrados no teu sistema de todas as unidades, tanto para ativos, inativos, sem matrícula, o total de alunos cadastrados. Já o gráfico de inadimplência, contas recebidas versus contas pagas versus lucro-prejuízo, vai considerar as informações da unidade que eu estou logado no momento. Então aqui eu tenho a inadimplência acumulada da minha unidade Escola Teste SA unidade 1. Então, se eu quiser ver de outra unidade, eu posso fazer a troca de unidade aqui na combo de unidade que tem no topo do sistema. Como eu estou conectado, que eu informei assim que eu fiz o login, informei que eu queria conectar na unidade 1, ele vai trazer
trazer aqui essa informação para mim. Na inadimplência, nós temos um gráfico de pizza, onde nós temos a totalização da inadimplência, ou seja, todas as contas a receber que ainda não foram pagas e estão vencidas. Então ele soma o valor dessas contas e traz uma divisão de acordo com a quantidade de dias que estão vencidas cada grupo de contas. Então eu tenho aqui as contas vencidas até 7 dias, de 8 a 30 dias, de 31 a 60 dias, de 61 a 90 dias e acima de 90 dias. Dessa forma você tem uma visão melhor de como está distribuída a inadimplência da sua instituição e aí você pode tomar decisões melhores com base nessa informação. E as contas recebidas versus contas pagas é um gráfico de barras, onde as contas recebidas aparecem na cor verde e as contas pagas na cor vermelha, e a cor preta traz a diferença entre os recebidos e o pago, mostrando para você aí o lucro ou prejuízo dos últimos 12 meses. Aqui há o quadro de agendamento de ações e tarefas. Esse quadro de agendamento de ações e tarefas, ele vai mostrar a atribuição de tarefas que foi realizada no cadastro de clientes ou no cadastro de alunos ou no cadastro de CRM dos prospects, onde você pode atribuir para um determinado usuário a execução de uma tarefa. Por exemplo, ligar para o prospect X para saber se ele vai fechar a matrícula ou não. Entrar em contato, enviar e-mail para o cliente Y solicitando tal documentação. Entrar em contato com o aluno Z solicitando uma documentação pendente. E aí você atribui essa tarefa para um determinado usuário do seu sistema e esse usuário vai visualizar quais foram as tarefas que estão atribuídas para ele, em que data e hora ele precisa fazer aquela execução, e aí ele vai ter acesso ao quadro dessas tarefas de agendamento e vai poder executar, organizar melhor essas tarefas, executar e depois marcar a execução sim ou não daquela tarefa. Aqui eu tenho o quadro de contas correntes e caixa físico, onde serão listados o total, o saldo de cada conta corrente cadastrada no sistema e do caixa físico da loja. É o famoso caixinha, ou seja, são os recebimentos que você recebeu em dinheiro, em moeda, dinheiro, e cheque que você marcou como depositado no teu caixa. Lembrando que aqui serão listados apenas as contas correntes que foram cadastradas com permissão na unidade que eu estou logado. Caso você tenha alguma dúvida referente ao dashboard, basta entrar em contato com o nosso suporte através dos canais de chat, telefone ou e-mail.